Meus irmãos, a paz do Senhor, eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, do versículo 19. Diz assim a Bíblia: Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. O texto ele fala que Paulo ele estava anunciando o evangelho numa cidade chamada Icônio. Ele foi apedrejado pela população da cidade, colocado para fora da cidade e tido por morto. Até que vieram os discípulos, os seus amigos, irmãos em Cristo, e quando os discípulos vieram, ele levantou-se e foi junto com Barnabé anunciar o evangelho em Derbe. Ele fingiu que estava morto enquanto os seus ali algozes estavam por perto, as pessoas que tinham apedrejado ele. Esse texto, até comentei ele uma vez numa live, junto com outros textos, mostrando que existem alguns momentos na nossa vida em que a gente tem que sair de cena. A gente tem que fingir que está morto, a gente tem que perder para vencer. Eu dei exemplo desse texto, que Paulo finge que está morto para poder conseguir sair com vida daquela cidade, né? Porque se ele continuasse ali com os olhos abertos, tentasse correr, tentasse fugir, alguma coisa pior aconteceria de fato a Paulo. E na nossa busca, na nossa luta, nós temos que aprender a sair de cena. Sair de cena é indispensável. Davi, quando ele fugia de Saul, ele teve que aprender a sair de cena. E ele perdeu a posição como príncipe de Israel para poder se tornar um fugitivo. E isso durante praticamente mais de uma década. E foi necessário. Era necessário. Josué, quando ele perde a primeira batalha contra a cidade de Ai, a segunda batalha, a estratégia que Deus dá para ele tem que sair de cena, ele finge que estava perdendo de novo a batalha, e aí foge, e nisso que ele foge, eles dão um contra-ataque na cidade, quando os portões da cidade são abertos. Então, existem alguns momentos em que nós devemos aprender a sair de cena. Cônjuge dentro de casa, marido e a esposa oprimido dentro de casa. Eu sei que é terrível, tá? Eu vivi essa situação durante 4 meses e eu sei que é complicado. Eu acho que a palavra de ordem é a sabedoria. Alguns casos, a pessoa ela vai ser restaurada. Né? Eu acho que Deus ele pode restaurar, com certeza, mas se tiver no propósito dele que você viva um agravo disso, um agravamento disso, também vai acontecer. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tem casos que o irmão e a irmã vão lutar e naturalmente Deus vai restaurar, né? Sem que tenha que o cônjuge sair de casa. Às vezes não é necessário isso. O processo não é esse. Deus ele vai restaurar antes que o pior aconteça, que é a separação mesmo de lares. Mas em outros casos, como o meu, foi necessário que saísse de casa. Foi necessário. Eu não tinha mudado. Eu não viveria o processo que eu vivo dentro de casa. Então, assim, foram 4 meses para poder eu ser moldado e preparado para que, quando acontecesse, eu entendesse que era do Senhor. E eu entendi, aquilo me trouxe paz. Por que me trouxe paz? Por causa da opressão, por causa de toda a dificuldade. Você vê que a pessoa está com dificuldade, você vê que tem coisa ali, e você tem que saber lidar com essa situação. Agora, por que a sabedoria? Eu falei no início, sabedoria. A sabedoria porque a gente tem que saber reagir. Saber agir e reagir mais do que agir. Né? Ficar calado, deixar a pessoa partir e tomar as atitudes. É aquilo, você vai ver tudo errado, só que você vai ter que ficar calado. Você vai ver tudo errado, só que você vai ter que ficar no Senhor, ter calma para todas as coisas e buscar de Deus o tempo todo estratégia. Se você vai falar alguma coisa, tenha a paciência de falar, busque do Senhor, por isso que é a sabedoria, as palavras corretas para que você se expresse, para que você não dê brecha para o inimigo. O tratamento, qual é o tratamento? Você vai cumprir com a tua obrigação, né? Nós devemos cumprir com a nossa obrigação, quanto cristãos que somos, quanto servos e servas de Deus, né? A gente vai cumprir com a nossa obrigação, o homem com a sua obrigação de homem, a mulher com a sua obrigação de mulher, naturalmente, né? No que se refere à casa, no que se refere aos deveres, às contas, tudo certo, né? Dificuldade nenhuma. Agora, se o cônjuge está com outra mulher ou outro homem, aí, meus irmãos, olha, o negócio fica meio complicado, tá? Particularmente, eu acho que é uma estratégia de derrota você querer, você permitir a intimidade mesmo com o cônjuge dentro de casa.
se ele está com uma outra pessoa. Tá? Eu acho que é uma estratégia de fracasso e de derrota, porque você sabe, você tem ciência disso, e ele sabe que você sabe, né? Ainda que ele não saiba, se você sabendo, você, de certa forma, isso já é o necessário, né? Você ter a ciência de que ele está com uma outra pessoa, ou ela está com outra pessoa. Então, como eu digo sempre, Oséias, quando ele recebe a sua esposa de volta, Gomer, era a esposa dele. Ela estava vivendo uma vida dissoluta, ela estava no pecado, né, numa situação difícil. Mesmo sendo uma mãe de 3 filhos, ela estava vivendo uma vida de meretriz, de prostituta, prostituição. Quando ela retorna para casa, Deus restaura o casamento de Oséias, mas a palavra fala em Oséias 3 que ele ficaria muitos dias sem tocar na sua esposa Gomer, sem ter intimidade com ela. Aquele momento ali seria um momento de tratamento, de cuidado, que Deus reservaria para ele, Oséias, e para ela, Gomer. Então, imagina, isso a gente está falando de um profeta. Tá o exemplo na Bíblia, né, de como que essa questão da intimidade deve ser tratada com muito cuidado. Imagina alguém que você sabe que está tendo relações lá fora com outras pessoas, você vai receber, até tem um risco de saúde. Né? Eu acho que o acolhimento que nós devemos ter é no sentido espiritual e emocional. Quando precisar, eis-me aqui, como um servo, uma serva, como alguém que tem uma palavra de Deus. Né? A pessoa está em casa. E se a pessoa, às vezes, se é o marido, às vezes, ele está cumprindo as obrigações dele, está pagando as contas, está fazendo as coisas que ele deve fazer, né? E aí você vai cumprir as suas obrigações. Se você é do lar, você vai cuidar da casa, naturalmente. Se você não é, você vai somar nas finanças da casa, como, né, você faz, você continua fazendo. Só que com essa questão de intimidade tem que ter muita sabedoria. Tem hora que a gente tem que aprender a sair de cena. Tá? Sair de cena, no caso, quando o cônjuge sai, é o deixar ir. Deixa ir. Já foi, deixa ir. Agora está dentro de casa, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não ponha o seu marido, não ponha a sua esposa para fora de casa. Tá? E não saia de casa. Não saia. Vou sair. Só se Deus te der uma estratégia. Para você sair, botar para fora nunca. Mas para você sair de casa, tem que ser uma estratégia do Senhor. Tá? Chega num ponto, num nível de exposição, aí você vai no Senhor. Tá? Eu não vou dizer que existe, não, nunca saia de casa. Se Deus te der uma estratégia, mas a separação ela não tem que vir de nós. Não deve vir de nós. Se ele quer sair, que saia. Se ela quer sair, que ela saia. Foi o meu caso. Você vai sair? Eu não vou sair. Eu vou sair da nossa casa. Eu não quero terminar a minha família. Né? Se você fez essa escolha, que você vá com ela. Se você quis tomar essa escolha, que você dê continuidade ao processo da sua escolha. Então, essa atitude da separação, ela não vem de nós. Mas o que é sair de cena com a pessoa dentro de casa? Como que é isso? Fazer que nem Paulo, fingir de morto. Morto não fala, morto não vê, morto não ouve, morto não reage. Né? Morto não faz nada. É se fingir de morto. Quando os discípulos vieram, ele, estou vivo, e deixou embora. Então, com as pessoas corretas, né? Momento correto, diante do Senhor, agora com aquele que quer te apedrejar, com aquele que quer ver o teu mal, que está opresso, que o inimigo entrou no coração, que é a pessoa que você mais ama, que é a pessoa que você tem mais intimidade, mas nesse momento, não é a hora para isso. Você vai ter que se fingir de morto. Vai ter que fazer como Davi diante daquele rei que se fez de louco. Né? Foi levado à presença do rei. Quando chegou lá na presença do rei, esse é o Davi? Esse doido? Se fingiu de louco. Era a única forma que ele tinha de sobreviver. Se fingiu de louco para um rei, fugiu de outro. Paulo se fingiu de morto nessa cidade. O próprio Senhor Jesus, quando ele viu que queriam matá-lo, iam matá-lo e queriam matar ele, e ele viu aquela situação, aquele alvoroço, não era o momento ainda, né, de ele ser entregue às autoridades. A palavra fala que o que ele fez? Fugiu e se escondeu. Então é isso. Tem que aprender a sair de cena. Tá? Sair de cena é uma questão mental para quem tem o marido e a esposa que saiu de casa, esse eu deixaria. E para quem está com a esposa e o marido dentro de casa, sair de cena é você reagir mais do que agir. É você não tomar iniciativas, é você não cobrar, não ficar cobrando, não ficar questionando, indagando por que isso, por que aquilo, por que essa hora, por que fez... Não, deixa. Vai ter que deixar. Tá? Como eu falei, vai ver tudo errado e vai ter que ficar calado. Tá bom, irmãos? Essa breve mensagem que eu queria deixar com vocês, que o Senhor nos abençoe, que dê para você, para o irmão, para a irmã, a estratégia correta. Lembrando que não existe uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo, uma fórmula mágica. As variáveis são no Senhor, mas normalmente as variáveis que eu tenho visto nos comentários
lido nos comentários, são estratégias erradas, né, de pessoas que têm carência emocional, pessoas totalmente dependentes do cônjuge, né, carentes, que usam estratégias erradas, de migalhas. Isso não pode. Tem que ter estratégia em Deus para poder você conseguir tomar as atitudes corretas da forma certa. Amém? A paz do Senhor Jesus.